Gente, olha, está começando a transcrição em inglês, eu não aguento com isso. Deixa eu tirar essa transcrição. Olha. Parar transcrição. Ok. Então, vamos começar. Opa. Cadê a aula? Então, vamos lá. É muita coisa. Num lugar só. Foi. Então, hoje a gente vai conversar, gente, sobre facetas de porcelana, tá? O que a gente precisa saber quando a gente fala sobre isso? Vocês já viram que na Dentística 2, o preparo para facetas diretas, não é isso? A gente até fez lá, fez o preparo, fez a restauração, acho que a maioria de vocês já fizeram. E a gente vai falar um pouquinho sobre restaurações indiretas, restaurações que necessitam de uma etapa protética, né? A Dentística 3 envolve toda essa etapa protética. Então, as facetas que têm uma durabilidade, uma estabilidade de cor e uma estética superior, são as facetas de porcelana. O que a gente quer com a faceta de porcelana? Na verdade, tentar copiar a estética do dente da melhor maneira possível, translucidez, a cor, né? Os nuances, os translucidez de bordo, mascarar uma até alteração cromática. Então, essa é a ideia. E hoje em dia, a faceta está super na moda, né? Porque o apelo estético é gigantesco. A gente tem um apelo estético do sorriso, né? Um dente branco, um dente claro, um dente alinhado, para tudo, né? Para uma posição social, para a pessoa se sentir com autoestima lá em cima, para venda de produtos, né? De venda de joias. Oi, pois não. Desculpa te interromper. É que para mim, não sei se para outras pessoas apareceu uma mensagem bem aqui em cima do meu computador. Essa gravação foi parada. Não sei se para você apareceu isso ou tá gravando aí para você. Não sei, vou olhar. Dá uma olhadinha aí. Desculpa te interromper. Não, aqui tá normal. Tá gravando. A transcrição. Mostra que a professora Flávia iniciou a gravação. Não, tá normal. É só a transcrição que eu parei. Ah, então tá. Então desculpa, professora. Imagina. É porque eu não tenho acesso. Se vocês quiserem perguntar, gente, pergunta, liga o áudio, porque aí eu não consigo ter acesso ao chat e ao mesmo tempo, tá bom? Aí então vocês liguem o áudio, não tem problema não, pode interromper. Então a estética, assim, agradável, né, é um referencial hoje em dia de saúde. Saúde é um conceito muito amplo, né, o bem-estar físico, social e emocional. E uma pessoa com um sorriso que não está muito harmônico, com um dente faltando, um dente escurecido, acaba não ficando muito com autoestima meio lá embaixo, meio perturbada, a pessoa não ri. Então, cada vez mais a estética está sendo solicitada. E uma das técnicas que a gente tem para melhorar e recuperar são as facetas, né, as lentes de contato, o emprego de fragmentos cerâmicos. Então, com o advento das cerâmicas melhores, com as cerâmicas que são mais resistentes para utilizar em umas espessuras menores, como de silicato de lítio, que elas depois são pigmentadas, veio para ficar, né? Não é uma moda essa não, ela veio para ficar mesmo, para melhorar o sorriso de uma maneira geral. Mas antes da gente falar sobre preparo, sobre técnicas, a gente precisa saber quais são as indicações para as facetas, né? A gente tem o emprego de faceta, a faceta de preparo tradicional, que é a faceta que vocês vão aprender aqui no laboratório, vocês ainda não vão aprender preparo para lente de contato, né? Que vocês estão num crescente de evolução, são indicações assim mais clássicas. São dentes com alteração cromática que você não consegue modificar com clareamento, né? Os pigmentos muito escuros,
ou que você já fez um tratamento endodôntico e clareou e aquele recidivou, esse dente é indicado para confecção de faceta, onde você tem que fazer um preparo um pouquinho maior. Dentes com alterações de forma, como esse caso aqui. Deixa eu colocar meu laser pointer. Como esse caso aqui, olha, que é um dente conoide. Dentes que têm uma pequena alteração de posição, ele ligeiramente mesioangulado ou distangulado, um pouco mais lingualizado, e você, por adição, acaba completando com uma cerâmica. Dentes com restaurações mais deficientes e amplas, né? Várias restaurações, mas não tão grandes. Tem uma restauração aqui, tem restauração aqui, tem restauração ali na cervical. Você não vai ficar fazendo colchinha de retalho, né? Várias restaurações. Você faz um preparo e faz uma faceta, como nesse caso aqui superior. Dentes com amplas lesões cervicais, né? Cárie ou não cariosas, né? Com pequenas retrações. Em vez de você ficar fazendo só resina aqui, às vezes ela fica saindo, não tem uma durabilidade muito grande. Você pode lançar a mão, né? Já não tem uma cor muito boa, não está muito satisfatório, tem as retrações, você pode lançar a mão da faceta ou até do fragmento. Hoje em dia estão se utilizando a colagem de fragmento nessa região, para cobrir cervical, que também tem uma durabilidade tão boa ou maior que a resina, né? Porque a resina se desloca, se desprende com o tempo, o fragmento, eles dizem que tem uma durabilidade um pouco maior. E dentes que precisam fazer alguma modificação mesmo de forma, ele já veio com uma melogênese, uma má formação, né? De origem normal mesmo, problema de neoformação, você pode utilizar as facetas. Outra indicação para dentes que já estão muito desgastados ou que estão fora do padrão da normalidade, tá vendo? Esse central, os centrais, geralmente, eles são maiores, o bordo incisal, do que o lateral. Então, a gente pode aumentar um pouco esse dente e manter o lateral um pouquinho menor. Gente, só um minuto. Tá bom, já está indo lá atender. Quando você precisa fazer o fechamento de diastema, né, num caso como esse, você pode fazer em resina? Pode. Por que não fazer com fragmento cerâmico ou com uma faceta? Também pode ser feito, né? A lente de contato é super indicado, tem uma durabilidade até maior. E quando você precisa restabelecer guias caninas, guias de desoclusão, né? A gente sabe que a ponta do canino é importante para você fazer lateralidade. Então, por muitas vezes você pode fazer o fragmento, né? Não só a faceta, mas o fragmento de cerâmica colado, para poder restabelecer essa guia de desoclusão, tá? Na porcelana, que ela vai resistir mais do que na resina composta. A resina composta desgasta com mais facilidade. E quando você precisa fazer também um contorno do dente que vão suportar próteses removíveis, tá bem? Então, essa é uma indicação. Então, outros exemplos, olha lá, ó. Diastemas generalizados, tem um pigmento, o ângulo aqui não está muito bem feito. Olha esses dentes que estão girovertidos, com diastema mal posicionado. Dentes conoides, olha lá. Tá? Dente meio desgastado, meio escurecidos. Tá vendo? É indicação bastante de faceta. Principalmente aqueles dentes, assim, que são escurecidos, mas que você não consegue clarear bem, né? Você não consegue uma alteração estética com clareamento. Por exemplo, dentes manchados por tetraciclina, grau 3, grau 4, você precisa fazer o desgaste para você fazer essa alteração cromática. Então, você vai fazer um desgaste faceta tradicional. Senão, você não vai conseguir fazer essa mudança estética, tá? Professora. Oi, pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Faceta é a mesma coisa que lente de contato? Ou são Então, coisas diferentes? isso, vou explicar. Faceta é o preparo tradicional.
que fica abordando somente a vestibular do dente e bordo incisal. E ela tem uma espessura mínima de 0,8, 0,5, ele tem um padrão de medidas, 0,5 na cervical, 0,8 terço médio, 1 a 1,5 em borda incisal. A lente de contato é um preparo, tipo um preparo de faceta, só que com uma espessura muito mais fina. Você consegue fazer lente de contato com espessura de 0,4, 0,5 milímetros. É ultra fina. E qual é a diferença desses materiais? A faceta tradicional, que foi o início que a gente começou a trabalhar, eram facetas de cerâmicas feldspáticas. Cerâmica feldspática é aquela cerâmica que é o pó e o líquido, que o protético vai incorporando ali no refratário e vai fazendo as camadas, vai levando a queima e sai uma faceta de cerâmica, aquela película. Só que para ela resistir, essa cerâmica feldspática, ela precisa ser espessura um pouco maior. Já a cerâmica a cerâmica para lente de contato é uma outra cerâmica, né? É uma cerâmica de silicato de lítio, é uma pastilha que é feita fresada no computador. Então, por isso que ela fica super fininha. Entendeu a diferença? Então, a lente de contato é uma faceta, só que é uma faceta ultra fina. Quando a lente de contato deixa de ser ultra fina, vira faceta. Ah, entendi. Então, no caso, teria um desgaste menor? Muito menor. Entendi. Às vezes, você nem desgasta o dente, você só arredonda a borda. Ah, entendi. Os materiais são diferentes, entendeu? Você não consegue fazer com a cerâmica feldspática o que você consegue fazer com a cerâmica de silicato de lítio. Entendi. É porque cada caso de um paciente é cada caso, mas a gente vê muito esses famosos, né, que acabam colocando o sorriso, e aí a gente olha aquela coisa e chega a assustar, né, que parece até aqueles dentinhos de tubarões, a gente fala, meu Deus, quanto desgaste, e aquilo assusta. Mas entendi, professor, entendi sim. Então, e aí já não é mais lente, já virou faceta. Entendi, professor. Entendeu? Porque a lente de contato mesmo, a convenção de lente de contato é ser um preparo mínimo, é arredondamento de bordo, é um chanfro muito leve na cervical, onde você não tem, por exemplo, uma alteração cromática importante, porque você não vai conseguir, com uma película super fina, fazer essa alteração cromática, como eu estava falando no caso de um dente escurecido por tetraciclina. Por mais que você use uma pastilha branca opaca, vai aparecer a sombra, porque ela é fina demais. Quando você faz uma cerâmica feldspática, um preparo de faceta, num caso de um dente ultra escurecido, que é o que vocês vão aprender a fazer lá no laboratório, o protético consegue fazer uma camada primeira, lá em contato, no substrato, uma camada de opaco, ele opacifica aquele substrato. E aí, depois, ele vai botando as cerâmicas da cor que você quer. A cerâmica, a lente de contato, você não consegue opacificar esse escurecimento tão importante, entendeu? Só uma alteração cromática muito pequena. Então, todos esses famosos que você vê com dente branco, hálito puro, ele fez primeiro o clareamento, com certeza ele fez o clareamento antes, e depois ele usou uma lente de contato, uma pastilha branca, aquele branco opaco Mentex, que eu particularmente não gosto, mas está super na moda, né? Porque você perde... Professor. Oi, quem perguntou? Cristiana. Oi, Cristiana. Tem, não sei se faz, eu acredito que não, né? É uma colocação, tipo, eles usam diretamente sem fazer desgaste algum no dente. Aí, no caso... Não existe. Essas resinas que eles fazem direto, sem fazer desgaste... Sim. Aí é outra coisa. Outra técnica, outra coisa? É outra coisa. Então... essas lentes de contato de resina que eles falam, né? Existem algumas técnicas. Existe a técnica da resina injetada, que você faz com um enceramento e um molde de silicone, e na verdade, essa técnica ela surgiu como se fosse um mockup definitivo, um mockup para você fazer um tratamento. Deixa eu tentar explicar isso. Quando você vai fazer uma reabilitação,
um trabalho de boca total, a pessoa perdeu dimensão vertical, que desgastou, perdeu um dente, você faz um enceramento diagnóstico junto do laboratório, ou você encera, se você for bem habilidoso, e aí você injeta a resina, aumentando essa dimensão, como se fosse um pré-modelo, né, um ensaio do que você vai fazer. Só que a resina não tem uma durabilidade muito grande, tá? Então, isso aí vai ser preparado em cima dessa resina para você confeccionar uma reabilitação, por exemplo, de porcelana, quase boca inteira. Existe também essas facetas que eles estão utilizando aí, muito direto, de resina sem desgaste, que usa aquela resina branco opaca. Só que reparem que aquilo não fica com uma qualidade estética tão superior, tão boa quanto uma porcelana. É muito diferente. A resina, a faceta de resina, você pode fazer? Pode. Mas ela requer muito mais manutenção do que uma faceta de porcelana. É igual a unha, a gente não faz unha de acrigel para aumentar? A unha, aumentar o formato, mudar a cor, para o esmalte durar mais. Você está botando uma resina. A resina, ela não tem porção orgânica e porção inorgânica. A porção orgânica, frente aos ataques ácidos da alimentação, né? Refrigerante, vinho tinto, café, que é ácido, além de pigmentar, desgasta. A porcelana, ela é 90% mineral, como o esmalte. Então, ela dura muito mais, tá bem? Então, quando você faz só a resina por adição, você pode fazer essa técnica, mas ela não tem a mesma durabilidade do que uma faceta, entendeu? Então, e não é uma lente de contato, porque o tradicional, certo, que foi criado, né, lente de contato, tem que ser cerâmica, porque tem resistência. Você pode até fazer uma faceta de resina composta ultra fina, mas você pode ter certeza que aquilo não vai ter durabilidade, tá? Então, existe até um grupo aí, fizeram uma clínica, como é que é? Barões da Facetinha, que já virou meme em tudo quanto é grupo do WhatsApp, que eles estão vendendo faceta, né? Acessível a qualquer um, que são essas facetas de resina. Mas, poxa, não é a mesma durabilidade da lente de contato. Eles estão vendendo o peixe dele, estão ganhando dinheiro, mas vai ter muito problema, porque vai ter muito retorno. Não tem resistência. O paciente vai comer uma maçã, aquela faceta fratura. Porque a resina composta, para ela ter uma resistência mecânica legal, ela tem que ter no mínimo de meio a 1 milímetro. A lente de contato, não. A cerâmica, ela vai ter uma resistência bem razoável. 5 milímetros, ela tem uma resistência bem interessante, tá? Mas são muitas opções. Eu acho que eu consegui responder? Conseguiu, professora. Obrigada. Nada. Não, eu só acho interessante o fato de não haver desgaste. Talvez Sim. seria... Aí, deu problema, pelo menos não desgastou o dente. Então, Mas vejo isso como uma vantagem. mas é uma desvantagem bem grande quando você pensa em... Deixa eu só botar, que eu estou ocupada. Então, existe uma desvantagem muito grande quando você pensa em longevidade, tá? Existe essa vantagem de você não desgastar o dente. A lente de contato tem um desgaste mínimo. A lente de contato verdadeira tem desgaste mínimo, mas a durabilidade é muito superior à de porcelana do que a de resina, entendeu? Então, pesar na balança, o paciente tem que ser orientado e você tem que explicar esses problemas. Tá bom? Professora, uma coisa que eu imagino que deve entrar bastante em questão, a questão do custo-benefício. O valor entre a lente e a faceta muda muito? A lente é muito mais cara do que a faceta? Se for de porcelana, o custo é igual. Sim, Se for de resina, a diferença é grande. entendi. É mais que o Então, dobro. é um procedimento, vai ser porcelana, entre lente que desgasta menos ou faceta que desgasta mais. A lente é melhor, só que às vezes você não pode fazer a lente, porque o Sim, por dente, a conta das posição não contraindicações. permite. Isso, o dente é muito escuro, a posição do dente
é girovertido e você vai ter que fazer um desgaste maior, então você vai fazer uma faceta. Tá? Oi, alguém mais me perguntar alguma coisa? Sou eu, Kézia. Eu ia perguntar assim, a de resina, ela é bem mais barata do que a de silicato, né? E pode não ter desgaste, né? Pode. Não valeria a pena? Não valeria mais a pena você fazer de resina e por mais que não tenha uma durabilidade, né? Mas depois você ter que refazer do que a de silicato ou o valor não é tão menor assim? Eu acho que vai depender de quem faz. Porque Depende do quanto o cara sabe, né, fazer. então vou falar assim, minha experiência pessoal. Fazer faceta em resina composta é muito difícil. Muito difícil. Para você fazer bem feito, eu, pelo menos, demoro muito para fazer uma faceta bem feita. Porque eu vou fazer borda em sisal, eu vou fazer translucidez, eu vou fazer cervical, eu vou fazer estratificação. Tudo que o protético faz, você vai ter que fazer. Além de tudo, você tem que ter uma habilidade muito grande. Daí você perde tempo de cadeira, né? É muito mais tempo de cadeira. Além do que, você tem a técnica da guia de silicone. Só que fica tudo numa cor só. Não é a mesma coisa, gente. Entendeu? Não é a mesma coisa. Eu acho que quando vocês começarem a fazer e vocês tiverem à mão uma faceta de resina e uma faceta de porcelana, vocês vão ver a durabilidade. E assim, de cadeira, eu falo para vocês, dá muito dor de cabeça a faceta de resina. Eu tenho vários pacientes, eu já postei, inclusive quem segue no Instagram, eu tenho casos de uma menina que eu fiz, ficou lindo com a faceta de resina composta, eu mudei o sorriso dela, tinha diastema, tinha um sorriso de criança, a gente fez cirurgia plástica periodontal. E ela fez de resina, me deu um trabalho gigantesco. E ela não fez porcelana por conta de valor. Mas assim, a vontade que dá de cobrar a mesma coisa. Porque dá muito trabalho, entendeu? E vai dar muito mais manutenção, porque de vez em quando tem que dar um polimento, faz o reparo. A vantagem da faceta de resina, você pode fazer um reparo, quebrou, faz reparo. Mas o paciente, depois de um tempo, você fala que ele não pode morder uma coisa mais dura, uma maçã, o paciente esquece. Ele está lá 1 ano, 2 anos, no segundo ano ele já está Ele comendo. sai dali já para comer torresmo. Ele já está comendo tudo. E aí quebra. Mas não quebrou nesse ano. Eu falei, o que você comeu? Não queimei nada, não. Aí ela falou assim, mas tem certeza? Aí eu vi que quebrou a borda, assim, eu tenho um caso de paciente que quebrou borda até do canino e quebrou o lateral. Eu falei, gente, não, eu só mordi um ossinho. Mordeu um ossinho de galinha. Quebra, gente, a resina. Se mordeu o ossinho de galinha, não vai quebrar. De repente foi comendo pão, professora. Não pudim, geralmente, né? Quebra com pudim, tá? Então é isso, sabe? Eu acho que tem que ser bem orientado e sempre quando você vender esse produto, a resina ou a porcelana, explicar as vantagens e as desvantagens. A resina desgasta menos, a porcelana desgasta mais, a faceta de resina é um pouco mais barata. Eu cobro metade do preço do que a de porcelana, mas a durabilidade, a longevidade não tem comparação. A porcelana é muito superior. Eu vou mostrar um caso no final que eu tenho mais de 10 anos de acompanhamento. Não é o dente branco como total, era um paciente que tinha doença periodontal, mas que tem um resultado incrível, fantástico. Professora, Oi. o Caio está levantando a mão um tempão, mas acho que não sei se ele está sem microfone. Queijo. Liga o áudio, Caio. Caio, o que você quer perguntar? Acho que é o Caio. Não, eu tô ouvindo a discussão aí, tô achando bastante interessante. O que eu queria falar era em relação ao que a senhora falou no início, estava falando sobre fresagem de pastilha de silicato de lítio baseada no computador. Foi isso que a senhora falou, não foi? Porque assim, você molda, essa moldagem vai para o laboratório escaneia esse modelo, nesse escaneamento é feito um planejamento digital, um enceramento digital do tamanho, ou você já fez o enceramento antes, junto com o laboratório, antes de fazer o preparo, ele já sabe o formato, tamanho, largura que você quer. Aí, em cima desse escaneamento,
ele manda para o computador, que é uma fresadora, e essa fresadora que corta essa película precisamente. Depois dessa película precisa, essa faceta sai pronta do computador, e a gente depois tira dessa máquina, e o protético maqueia essa película, ou até coloca até um pouco mais de porcelana nessa película. E aí ela sai em uma outra cor. Você já tem uma cor, mais ou menos, escolha da pastilha, por exemplo. Eu quero que seja um M1. Então, o protético já vai colocar um M1, sabe, o substrato é branco, não precisa ficar. Ele já vai colocar uma pastilha, um M1 ou até translúcida, e ela só vai adicionar ali, entendeu? Vai fazer uma camada fininha, vai depender do caso, tá bom? Então, deixa eu continuar, a gente Não, vai é exatamente. Oi, fala, cara. Professora, deixa eu tirar uma dúvida Prossiga, rapidinho. professora. Obrigado. Nada. Professora, Quem tá falando? é a Nathalie. Oi, Lá em Dentística 2, a gente aprende a fazer um preparo, lembra? Isso. Esse preparo, ele é para lente de contato ou para É para faceta de resina direta. porque assim, na minha visão, é um desgaste bem mínimo, né? E aí parece que na faceta, pelo que a gente está discutindo, é que o desgaste precisa ser maior. Aí eu fiquei nessa dúvida, mas então é faceta, né? É bem parecido. O faceta de porcelana é um pouquinho maior só. A faceta de porcelana é um pouquinho maior. E para lente de contato é bem menos que isso. Só Tá. para vocês terem uma referência. Exatamente. Obrigada, professora. Tá bom? Nada. Eu vou mostrar para vocês o preparo, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Quais seriam as contraindicações para facetas? Facetas tradicionais, para cerâmica feldspática. Quando você tem menos de 50% do esmalte, você fez um preparo, que esse preparo já está englobando dentina, terço médio do dente, vai virar já uma coroa total. Quando você tem uma sobremordida acentuada, né, e você na desoclusão, aquilo ali pode deslocar, sobremordida é uma contraindicação básica de faceta. Quando o paciente tem bruxismo ou parafunção, tem aquela mordida a topo, sabe? A chance de, na hora dele fazer ranger o dente e bruxar, ele deslocar essa faceta é grande. Nesses casos, às vezes, você tem que fazer aumento de dimensão vertical, reabilitação, usar placa e fazer uma coroa total e não uma faceta. Quando a coroa clínica é muito pequena, muito curtinha, aí fica difícil de você fazer uma faceta, porque vocês vão ver que a gente precisa de esmalte para fazer faceta. Quando o paciente tem alta atividade cárie ou doença periodontal, né, paciente doente não pode fazer estética. O paciente doente tem que tratar primeiro e depois você reabilitar a estética. A estética é a última coisa. E, assim, infelizmente, estética é o que as pessoas procuram primeiro, em vez de tratar da saúde. Então, eu tenho vários pacientes que vêm procurando para fazer lente de contato, para fazer faceta no dente, para melhorar o sorriso, e tem ausência de molares, perda de dimensão vertical, doença periodontal. Aí eu falo, não, o seu caso não dá para fazer assim, tem que fazer ao contrário. Tem que reabilitar primeiro, usar a prótese, começar embaixo, para depois fazer em cima. Né? Então, nem sempre o que o paciente quer é o que a gente pode oferecer. A gente tem que oferecer o correto, para que o seu trabalho dure, tá? Dentes com restaurações múltiplas, mais de 50% do esmalte comprometido, a gente já não consegue fazer faceta, a gente já tem que lançar aí para uma coroa total. E dentes que estão muito desalinhados, né? Uma vestibularização acentuada, que você já vai desgastar dente mais, vai virar até um tratamento endodôntico, já não é mais uma faceta. Ou às vezes tem muitos casos que às vezes a gente precisa fazer uma ortodontia prévia, o uso de um alinhador para fazer um tratamento estético melhorado, tá bom? Então, dentre as propriedades físicas desse nosso tecido e do que a gente quer copiar, eu vou só mostrar para vocês algumas diferenças em relação à resistência e módulo de elasticidade. Por que eu falo que a cerâmica acaba durando mais? A porcelana, né, acaba durando bem mais. Olha o módulo de elasticidade do nosso esmalte, 80 megapascal. A porcelana tem de 60 a 70. A minha dentina só tem 14. E a resina composta de 10 a 20. O que significa isso?
que a resina é um excelente material, ele copia muito bem a dentina. Ele não copia muito bem o esmalte. Quem copia muito bem o esmalte é a porcelana. Tanto a feldspática quanto a de silicato de lítio, tá? Vamos avaliar outro item. O coeficiente de expansão térmico linear. O que significa isso? É o quanto o dente expande quando a gente toma um cafezinho, o quanto o dente ele contrai quando a gente toma uma água gelada, né? O esmalte tem 17. A porcelana, de 13 a 17, é muito próximo. Tá vendo? Agora, a dentina tem 11. A minha porcelana já tem 16, é bem maior. Ele expande muito mais e contrai muito mais que a minha dentina. Agora, a resina, ela tem 20 a 40. É parecido com o esmalte? É parecido, até superior, né? Ela expande demais. Às vezes, essa expansão excessiva pode levar a algumas desadaptações. E por isso que a resina percola. Ela mancha com o tempo, a borda. Porque ela expande mais do que o esmalte. E a resistência à minha tração. A cerâmica, ela tem o dobro de resistência à tração do que o esmalte. E a resina, em relação ao esmalte, tem uma resistência à tração boa. Ela aguenta, né? Tanto quanto a porcelana. E a dentina tem uma resistência à tração bem grande, 100. Então, o que a gente... depois de avaliar esse quadro, o que a gente pode concluir? A gente conclui que, se você for pensar em um material que vá copiar melhor a estrutura do dente, do esmalte, a gente está pensando em porcelana. Se a gente está pensando no material que copia melhor as propriedades da dentina, a gente está pensando em resina composta. É por isso que eu falo para vocês que a porcelana, sem dúvida nenhuma, é um material que copia muito melhor o esmalte. Então, ele vai se comportar frente às agressões que a gente sofre na cavidade oral muito melhor do que uma resina composta. Vai durar? Vai. Mas, se você pensar numa resina, vai ter uma durabilidade, mas é uma durabilidade que você tem que manutenir muito tempo, tá? Então, só para que vocês entendam outra coisa, como é que o dente se comporta frente às forças compressivas, né, de tração e compressão. Isso aqui foi feito um ensaio de laboratório, onde pegou-se um dente com o esmalte e dentina, e um dente que foi feito um tratamento ácido, que foi removido todo o esmalte e só tem a dentina do dente, né? Foi feito um tratamento ácido, deixou lá por tanto tempo, em que o esmalte foi perdido e só tem a dentina. E foi feito um teste de compressão, de força, é uma técnica experimental, onde aplica 50 forças de Newton aqui, num dente com esmalte e num dente só na dentina. E essa força é medida através de um computador e a gente consegue ver quanto o dente deforma quando ele tem esmalte e quando ele não tem esmalte. Então, esse é um gráfico de um dente sem esmalte, feita a força, que é aquela força de desoclusão, né? Como se fosse a força de desoclusão. E aqui é medido o quanto essa superfície deforma em megapascal. Tá vendo? Quando você não tem esmalte, existe deformação terço cervical, terço médio, terço incisal da vestibular, até na palatina. Ele deforma muito. Quando o dente tem esmalte recobrindo e você aplica uma força, ele vai deformar também na vestibular, no terço médio menos, olha como ele deforma bem menos. Olha a quantidade de cinza. Cinza é 200, tá? De deformação. Do quanto esse corpo reagiu. E aqui ele vai deformar bem menos no bordo incisal. Então, o que a gente pode concluir quando a gente pensa em tensões de tração e compressão? Tanto no esmalte quanto a dentina, eles apresentam uma certa resistência à compressão superior à tração. Concordam comigo? Eu fiz uma tensão
de tração, mas a compressão foi bem superior nos dois casos. Mas quando a gente tem esmalte, a gente observa, a gente observa que essa deformação ela é bem menor, tá? Deixa eu chegar nesse contato aqui, eu acho que passou. Engraçado, tá aparecendo, tá faltando um gráfico aqui. E quando a gente tem esmalte, essa deformação, ela é bem menor, tá? Outra observação que eles fizeram nessa análise. Nas regiões que tem mais esmalte, regiões de cíngulo, né, e terço cervical, eles observaram que essa tensão, esses níveis de tensões são bem menores. Então, olha lá, ó, a tensão em megapascal, por exemplo, ó, em azul, né, de 1 a 50. Onde você tem mais esmalte, não é? Região de concentração de esmalte, que a gente chama lá de anatomia, vamos resgatar, regiões de resistência estrutural do dente, olha lá. Cíngulo, ponta da cúspide, terço cervical, isso onde tem esmalte, ele deforma bem menos. Quando ele não tem esmalte, ele deforma muito mais, tá? Então, para que a gente fala isso? Porque essas superfícies convexas do esmalte geram menos concentrações de tensão do que em áreas côncavas, né? Então, nas áreas côncavas, eles sofrem mais a tensão do que nas áreas convexas. E aí elas tendem a acumular e elas acabam ficando mais resistentes. O que a gente quer falar com isso? Que o nosso dente, quando a gente preserva essa estrutura do esmalte, a gente acaba tendo uma resistência superior do material que você empregou aqui, da durabilidade do dente como um todo. Por quê? Entre uma estrutura dentária, que é a dentina, e o esmalte, a gente não tem uma famosa junção amelodentinária? A junção amelodentinária, ela tem uns prolongamentos das fibras colágenas para dentro dos prismas de esmalte, né? Isso a gente chama de junção amelodentinária, é igual... Oi? Fala. Oi? Alguém ligou o áudio aí. Isso aqui a gente se comporta da mesma maneira que aquela junta de dilatação. Por que isso, gente? Porque a gente tem dois substratos diferentes, né? O esmalte, ele é 90%, 98% mineral, a dentina é menos mineralizada, tem água, fibras colágenas. Então, a gente não viu que ele expande e contrai diferente? É a mesma coisa da junta de dilatação quando a gente coloca uma cerâmica no piso. Ele não tem que ter aquela junta, porque se no calor a cerâmica dilatar e não tiver a junta, ela tiver junta, um do lado do outro, o que vai acontecer com o piso? Ele vai estufar, ele vai quebrar. Então, essa junta de dilatação tem a mesma função que a junta de dilatação no piso, né? O nosso organismo é sensacional, né? A gente só copia o que o Papai do Céu fez, né? Do que o organismo fez. Então, quando a gente faz um desgaste no esmalte, a gente tem que deixar um desgaste só no esmalte, para que a gente não perca essa junta de dilatação. Para quando você for cimentar a porcelana no esmalte, essa porcelana tá ainda com a junta. Na hora que ela for expandir, ela vai expandir junto com o esmalte. Na hora que ela for contrair, ela vai contrair junto com o esmalte, não perdendo a junta de dilatação. Então, quanto mais a gente preservar essa estrutura, essa junção amelodentinária, melhor vai ser a durabilidade da minha faceta. Por que eu falo isso, gente? Antigamente, a gente fazia preparos para a faceta muito mais agressivos do que é hoje. Por isso que a gente chegou nas lentes de contato, porque
as fraturas do remanescente dentário eram catastróficas. Então, esse estudo aqui mostra isso, olha, quando a gente tem um esmalte intacto, a gente tem uma flexão da coroa de quase nada, de 1. Quando a gente tem um desgaste, e esse desgaste vai aumentando da vestibular, né? A gente tem um desgaste do esmalte, porque você já fez um acesso endodôntico, eu tenho um desgaste de 2/3 do dente, já aumentou para 1,4. Quando a gente desgasta quase que a totalidade do esmalte dentário e perde aquela junta, olha o quanto essa coroa deflete. É o quanto ela deforma, tá? Quando ela sofre um trauma, uma fratura, o quanto que ela deforma? Mais que o dobro, né? 2,16. Isso significa isso aqui, ó. O que acontece? Quando a gente joga uma força lá na palatina do dente, né? Que é uma força natural, você está desocluindo, você vai morder um alimento, você vai fazer essa força de cisalhamento ali. Aquele dente natural, ele quase não vai defletir. Mas um dente que foi perdido o esmalte, ele deflete muito. E ele deflete tanto, a tal ponto, que o que pode acontecer? Uma fratura, sim. Então, antigamente, a gente fazia preparos onde a gente removia praticamente todo o esmalte, recobria a borda incisal e, às vezes, fazia um preparo aqui ainda. E o dente tinha canal tratado. E aí, nessa força de cisalhamento, era tanta força, que o que acontecia? Fraturava assim, ó. Isso é ensaio experimental, mas isso acontecia direto na clínica. Olha como eram os preparos. Abrangia mais de 2/3 do esmalte. Olha lá, fraturava lá na cervical do dente, em bisel, e esse dente estava perdido. E não se colocava nem pino. Hoje em dia a gente usa o pino de fibra de vidro para ajudar a dissipação de forças nesses dentes de canal tratado. Tá? Dente de canal tratado, onde se perdeu muita estrutura dentária, o acesso foi grande, tem restaurações proximais, coloque em pino de fibra, porque senão isso acontece, ó, fratura o dente. Então, por isso que hoje em dia a gente faz preparos de facetas mais conservadores, e por isso que veio o advento das lentes de contato, tá? Mas antes de a gente falar do preparo propriamente dito, a gente tem que pensar em alguns critérios fundamentais da estética do sorriso, do alinhamento dos dentes, para que você consiga oferecer um tratamento de faceta ou lente de contato de maneira adequada. Quais são esses critérios que a gente tem que observar? A gente vai ter que observar a estética rosa. É o quê? A saúde gengival desse meu paciente. Se eu não tenho invasão do meu espaço biológico, se eu tenho essa gengiva rosada com esses stiplings, né, que é a casca de laranja, se não está sangrando, se não tem tártaro, eu vou avaliar se eu não tenho um fechamento interdentário satisfatório, se tem o que a gente chama de black space, né? Se a minha gengiva está retraída ou não, se eu vou ter níveis de gengiva diferentes, e esses níveis de gengiva vão necessitar de uma cirurgia plástica periodontal antes de oferecer essa lente de contato, essa faceta para o meu paciente. Se o meu eixo dentário está certo ou ele está girovertido, mesoangulado, distangulado, para eu poder oferecer isso corretamente, ó. Por exemplo, ó, o eixo do dente desse lateral está bem no meio, e o certo, a gente sabe que esse eixo, ele geralmente é inclinado para distal, e eles vão inclinando do central para o lateral, para o canino, é um eixo padrão. Em ortodontia, vocês vão ver essa posição ideal dos dentes, eles são, o longo eixo do dente, ele é ligeiramente inclinado assim, ó, para distal, ele não é reto, senão ele dá uma sensação ótica, estética ruim, desagradável, tá bom? Então, essa análise a gente faz do dente. O meu contorno gengival, ele está correto ou ele está incorreto? Se eles estiverem no mesmo nível, o lateral, central e canino, ele está incorreto. O correto é ser central mais alto, lateral um pouco mais baixo, de meio a 1 milímetro, o canino um pouco mais alto, mais ou menos na altura do central.
Tá? Então, isso tudo é avaliado, a gente vê esse triângulo, né, se ele está correto ou se ele está invertido, para que a gente possa oferecer o melhor resultado estético do paciente, senão fica parecendo tudo uns dentes de piano, um dente gordo, sem estética, sem assimetria, né? É um dente muito desigual. A gente avalia também o nível de contato, se o contato está certo, porque a gente sabe que entre centrais, minha face de contato está mais de terço médio para borda incisal. Já na distal, ele já vai subindo, né? A gente tem arredondamento do ângulo incisal, não é isso? Entre central e lateral, ele continua ali no terço médio, mas já entre lateral e canino, ele sobe um pouco mais. E no canino, ele já dá terço médio para cervical. Então, isso tem que ser avaliado para a gente consiga fazer um sorriso o quê? Simétrico. Outra coisa que a gente tem que avaliar é a dimensão desse dente. Se meu dente está padrão, ele está fora do padrão. Aí você faz uma faceta com a largura do tamanho da altura. Está errado. A altura tem que ser maior do que a minha largura do dente. Não é isso? A gente já tem um padrão pré-estabelecido. Olha, do central para homens de 10 milímetros de comprimento. O lateral já é menor, ele tem de 8, 8,7. O canino tem quase a mesma altura do central, tá vendo? E a minha largura? A largura já ela é menor que a minha altura, é 9 de largura. A largura, o ponto mais largo, né, do meu central, de 9. O lateral é bem menor, quase 8, né, 7. E o canino, 8,9, ainda quase do tamanho da largura do central. Então, existe uma proporção, e essa proporção é chamada de proporção áurea. Essa proporção tem que ser seguida, tem que ser avaliada, né? Se a minha linha média está coincidindo, minha linha média dentária superior e inferior está coincidindo com a minha linha média facial. Isso a gente faz uma análise, né, do sorriso, a gente tira a foto, a gente dimensiona, a gente mede, a gente faz uma moldagem prévia antes de oferecer um tratamento desse para o paciente, tá bom? Para que a gente tenha uma harmonia desse sorriso. Outra coisa que a gente tem que avaliar é a forma do dente. Eu não vou fazer uma faceta chapada, como eu vejo um monte postando aí no Instagram. O dente tem forma. As proximais, elas são mais altas, que a gente chama até a área de espelho, né? Onde tem uma reflexão de luz maior. E aqui a gente tem uma zona que ela é um pouco mais inclinada, onde a luz não reflete tanto. Ele precisa ter. A gente repara que a gente tem no terço médio do dente, né? As estrias, né? Que são os lóbulos de crescimento. Isso tem que ser feito. Aí você faz uma faceta de resina igual um Mentex, né? Mentex não é do tempo de vocês, mas é uma pastilha branca, né? Que tem um formato assim quadrado. Fica horrível. Então, independente se vocês vão fazer resina composta ou porcelana, e esse padrão, essa forma básica do dente, a anatomia básica do dente tem que ser cumprida. A gente sabe que, olha lá, ó, do terço distal do meu canino, ele é mais inclinado que o terço mesial, não é isso? A gente sabe disso, que essa metade mesial, ela é menos inclinada do que a metade distal do meu canino, ela é mais inclinada, porque senão fica parecendo um dente de vampiro, fica horrível. E qual é o formato básico do meu dente? Que eu vou falar, eu fiz o preparo nos 2 dentes aí, os 2 centrais, por exemplo. E eu vou falar para o meu protético que eu quero o formato ovalado, o formato arredondado. Ele vai seguir os outros dentes. Então, por isso que quando a gente faz um preparo de faceta, a gente tem que moldar a boca inteira. Não dá para moldar só a parcialzinha. A gente tem que moldar a boca inteira para o protético se guiar até ver como é que são os dentes desse paciente, para ele poder ter a noção. A gente fotografa, a gente manda foto do dente antes até de preparar, para que ele consiga copiar o natural, né? Para a gente não fazer aquele trabalho fake news, né? Que a gente olha e sabe que não é o dente do paciente. O ideal da faceta é que ele seja o mais natural possível. Olha esse dente, como é difícil de fazer. Um bordo incisal que não é muito reto,
um bordo incisal, olha, meio angulado, a distal super arredondada, mas é o natural do paciente. É feio, não. É o natural do paciente. Eu acho lindo. Olha esse dente aqui, que ele tá mésio-angulado. Olha como ele é, cheio de reentrâncias. Reza para o Papai do Céu nunca ter que fazer faceta em um dente aqui. Porque só Jesus na causa. Muito difícil, né? E aí a gente tem que pensar também na caracterização do dente. A gente sabe, né, que o bordo terço médio, a crista proximal, né, dos dentes, né, a face proximal, ela é mais translúcida, o dente é um pouco mais claro. Repara que aqui ele é até acinzentado, olha. Vai do terço proximal, da mesial e da distal, olha lá, acinzentado. Tem um terço do bordo incisal, olha lá, acompanhando os mamelos de crescimento aqui acinzentado. Tem um halo branco. Olha como é difícil fazer isso. Imagina você fazer isso em resina composta. É muito difícil para você tentar copiar a estética da melhor maneira possível, tá? E quando o dente tem ainda umas alterações anatômicas assim, o paciente gosta, assim. Ele tem uma trinca. Ele tem a trinca, quer fazer um dente só. Fazer isso aqui é um desafio gigamonstro. Muito difícil. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer a faceta de um dente, ou um central, que você tem que fazer uma coroa total, a gente sugere sempre o paciente para fazer os dois dentes, né? Faz uma coroa total, com uma faceta mesmo na coroa, e outra faceta aqui, para você poder tentar equilibrar essa estética, que é muito difícil você copiar o natural, tá? Outra coisa que tem que ser observada quando você vai trabalhar em faceta, principalmente de um dente só, é a cor, né? Então, a gente vai ver valor, a gente vai ver croma, a gente vai ver o brilho, a intensidade. Então, a gente tira a foto normal, a gente transforma aquilo em preto e branco, para o protético poder ver onde reflete mais a luz, onde reflete, onde ele é mais translúcido, onde ele é menos translúcido. Onde ele é mais opaco, a gente percebe sempre que a cervical é um pouco mais escura que o terço médio, o bordo incisal um pouco mais claro, tá? Então, essas observações todas vão ter que ser passadas para que você consiga confeccionar a sua faceta da melhor maneira possível. Outras coisas a serem avaliadas é como é essa borda, né, incisiva. A gente sabe que entre centrais, a borda é um V invertido. Já entre central e lateral, é um V um pouco mais assimétrico, é maior. E entre lateral e canino, é um V um pouco mais amplo. Se você deixa isso tudo fechado, olha como altera a estética. Olha a estética desse caso e desse. Esse é o mais natural, o mais correto. Mas, às vezes, o paciente é assim e o paciente quer ficar assim. E só tem que fazer uma faceta. O que você vai fazer? Você vai fazer uma faceta seguindo esse caminho. Se você seguir o caminho do padrão natural, vai ficar horrível. Vai ficar um de um jeito e o outro de outro. Tá? Então, isso tudo tem que ser observado quando você solicita um tratamento. Outra coisa que a gente solicita e que a gente avalia muito, principalmente nos casos de lentes de contato, quando você vai fazer várias facetas ao mesmo tempo, a gente observa a linha do sorriso, né? A linha labial. A linha de lábio inferior, ela acompanha a linha do sorriso do dente. Olha, bordo do incisivo superior, ele praticamente toca no lábio inferior. O lateral já é mais alto, o central é quase da mesma altura do central, o canino, mas ele é mais escondido. E aí o paciente vem assim, invertido, ó, o canino instruído, o lateral na mesma altura do central, esse sorriso está invertido. Então, você pode fazer uma lente de contato por adição, aumentar aqui, melhorar o contorno do lateral, reduzir um pouco esse canino, para você corrigir essa linha do sorriso. Outra observação que a gente faz é a simetria desse sorriso. Como é que esse sorriso está? Ele é simétrico ou ele está assimétrico? Aqui está todo assimétrico. Olha esse dente, está instruído, o outro está numa altura, esse aqui está em outra. Se você for olhar o zênite gengival aqui também está diferente. Esse vai estar mais alto e esse vai estar mais baixo. Olha o lateral, tem um formato com borda reta e outro borda arredondado. Olha o canino,
Esse aqui está mésio angulado e esse aqui está mais correto. Então, a gente pode melhorar essa simetria desse sorriso através do artifício de facetas e lentes de contato. Se o paciente não quiser fazer ortodontia, porque você pode corrigir isso aí também por ortodontia. E muitos pacientes não querem fazer. E aí você vai ter que explicar a ele que para corrigir isso aqui, eu vou ter que desgastar esse dente, que esse dente está descido demais. Eu vou ter que fazer uma cirurgia plástica periodontal. Tá bem? Outro plano que a gente leva muito em conta, então isso tudo, gente, a gente faz uma análise que é o DSD, é Digital Smile Designer, né? Que a gente faz, tem um curso do Christian Coltman, foi o cara que preconizou isso, ele começou a avaliar a estética para tentar empregar um melhor sorriso. Então, você vai avaliar o quê? Simetria do sorriso, linha média, se a média facial está coincidindo com a linha média dentária, se o meu plano oclusal está coincidindo com o meu plano bipupilar, ou se ele está torto, né? Porque às vezes o plano bipupilar está de um jeito e o plano oclusal está invertido. Você tem que corrigir isso, né? Na reabilitação protética, estética, ou o que seja. Então, o checklist estético é gigantesco para que você consiga oferecer o resultado da melhor maneira. E ainda tem mais. Quando você faz um trabalho desse estética, a gente está falando de dentes anteriores, né? Eu só consigo aumentar o meu sorriso se a minha oclusão permitir. O que significa isso? Se eu não tiver perdido a dimensão vertical. Se a minha dimensão vertical for muito reduzida, se ela estiver reduzida, eu não consigo aumentar o tamanho do meu dente. Eu preciso aumentar a dimensão vertical, ou seja, eu preciso aumentar lá atrás primeiro para poder aumentar o tamanho do meu dente. Porque às vezes o paciente tem um desgaste tão grande que eu não consigo fazer essa adição só anterior. Eu preciso mexer atrás para conseguir ter espaço para mexer na frente. Que a gente sabe, né? A nossa oclusão é igual a tesourinha. Se eu aumento lá atrás o ponto de contato, eu aumento o meu espaço anterior. Se o meu ponto de contato primeiro está só anterior, eu não tenho espaço para poder aumentar esse dente, porque eu vou fazer interferência e essas facetas vão quebrar, aí vão falhar, tá bem? Então, como é que é feito esse planejamento? Então, o planejamento inicialmente é feito através de fotografias, onde você faz a análise do sorriso, uma análise, um planejamento digital, onde você pode fazer esse planejamento através de um ensaio, né, uma simulação digital para o paciente ver, onde você mede a altura, tamanho, largura, o contorno, o acompanhamento da linha de sorriso. Nesses sistemas do DSD, eles têm uma régua com a proporção já mantida, para você equilibrar e ver, não, eu tenho que, tem que aumentar o central aqui, aumentar o lateral aqui, desviar o canino, que o canino, ele está fora da linha do canino, tem que alargar ele um pouco mais para equilibrar esse sorriso. Esse é um planejamento digital, que você pode fazer através de fotografia ou através de um escaneamento. Se você tiver um scanner no seu consultório, ou você pede o paciente ir na clínica e fazer o escaneamento, e você consegue fazer esse planejamento todo virtual, todo digital, tá? Outra maneira de fazer é fotografias, análise fotográfica desse sorriso, de sorriso intraoral, tem todo um protocolo a ser seguido, e aí você pode moldar esse paciente e fazer um enceramento diagnóstico. O que é um enceramento diagnóstico? Eu tenho diastema, eu vou fechar. Eu vou fazer uma adição de resina aqui. Então, esse é feito um enceramento. Em cima desse enceramento, a gente faz um mock-up. Um mock-up nada mais é do que um test drive. É um ensaio diagnóstico para o paciente ver se é isso que ele quer. Se aquele formato ficou bom, se aquele dente daquele tamanho está satisfeito, se é aquela cor mesmo, você coloca um dente mais claro. Não, eu amei, é isso que eu quero. Então, em cima desse mock-up, você consegue fazer uma previsibilidade do seu tratamento, do que você quer sugerir. Então, esse é um casozinho em que foi feito um mock-up em restaurações em resina composta, tá? Só para você entender o que é o mock-up.
Então, tinha os diastemas, os dentes estavam ligeiramente vestibularizados, o contorno não estava muito lindo, o dente está um pouquinho curto. Então, antes foi feito um clareamento. Antes desse clareamento foi moldado, foi feito um enceramento diagnóstico. Tá vendo? Foi adicionado aqui em cera um ensaio do que a gente queria. Depois do clareamento, né, o ideal após 15 dias, porque o produto do clareamento ainda está lá dentro do dente. Esse enceramento ele é copiado com uma silicona pesada. Essa silicona pesada é recortada para que ela extravase o material aqui quando você colocar. E foi utilizada uma resina. Essa resina é uma resina que a gente utiliza bastante para lente de contato, que é a resina bisacrílica. É uma resina quimicamente ativada, que ela não tem reação de exotermia, ela não aquece, e é uma resina composta. Não é uma resina acrílica, é uma resina composta. Só que ela é autopolimerizável, que ela demora de 3 a 5 minutos para endurecer. Então, você vai colocar aquela resina lá naquele modelo que você inserou, né? Naquele molde que você inserou. Vai colocar na boca do paciente, tira os excessos, espera de 5 a 7 minutos, vai depender da sua resina. Remove os excessos, passa uma gaze com álcool, porque tem uma porção que não foi 100% polimerizada, porque não teve contato com oxigênio, lembra disso? E ela meio que já dá um brilho. Remove os excessos, olha lá. Faz uns ajustezinhos, se precisar, ficou algum bordo, dá uns acabamentos, e isso terminou em resina acrílica, é o aspecto final do sorriso. Isso é o que você quer oferecer. O paciente aqui não consegue passar o fio dental, tá bom? Nessa resina bisacrílica. É só para ele fazer um ensaio se ele ficou satisfeito com esse trabalho. Aí você pode oferecer isso tanto em faceta, em lente de contato, né? De porcelana, ou em resina composta. A grande desvantagem da resina composta é que ela tem manutenção maior, ela tem uma resistência menor, mas ela acaba não tendo que fazer desgaste, como vocês falaram anteriormente, tá bom? Então, agora a gente vai entrar em preparos propriamente dito. Então, eu fiz o planejamento inicial, fotografei, moldei, fiz o enceramento, mostrei para o paciente, fiz o mock-up, o paciente aprovou o tratamento. Eu vou fazer as 6 facetas de porcelana. Quer seja uma ou 2. Se for faceta porque o dente é escurecido, vamos pensar assim, não estou falando a aula, não é lente de contato, tá bom? Se o dente é dente escurecido, eu vou fazer um preparo com desgaste maior. Então, a gente pode fazer 2 tipos de preparo. Um preparo com desgaste, que é justamente quando a gente tem um dente muito escurecido, né? O dente está girado, posicionado, ou um dente quase que sem desgaste. Por quê? Ele está muito lingualizado, ou ele é um dente conoide. Eu não vou desgastar nada, eu vou só moldar e mandar para o laboratório. Praticamente, eu vou só arredondar se tiver ponta angulada. Se não tiver, a gente só arredonda. Faz com uma lixinha, a gente dá um acabamento e molda, tá bem? E se tem alguma restauração deficiente também, a gente tem que tomar conta. Então, quando a gente pensa em preparo para faceta, eu não falei para vocês que a gente tem que tentar sempre conservar o esmalte o máximo possível? Então, a gente tem que lembrar da anatomia do nosso dente. O quanto a gente tem de esmalte em cada terço. No meu terço incisal, eu tenho de 1 a 1,5 de esmalte. No meu terço médio, eu tenho 0,8 de esmalte. E na cervical, eu tenho de 0,4 a 0,6 milímetros. Então, em cima dessas medidas, eu sei o quanto eu vou desgastar, porque eu não quero invadir demais aquela minha junção amelodentinária. Não é isso? Eu quero preservar uma camadinha de esmalte. Beleza, então a gente vai fazer 2 tipos de preparo. Um preparo tipo janela, que é um preparo que é esse aqui, ó. É só na vestibular do dente. Ou um preparo com recobrimento incisal.
O preparo tipo recobrimento incisal, que é o preparo total, é um preparo que vocês vão fazer lá no laboratório. É um preparo que me permite, né, permite ao laboratório dar uma estética um pouco mais superior, tá bom? Então, normalmente, a gente acaba fazendo este preparo. Mas observem, olha lá, eu mantive esmalte da cervical até incisal, tá bem? Então, quais são as espessuras e como eu vou fazer esse preparo? Então, inicialmente, eu vou fazer uma delimitação periférica com uma broca esférica, em todo ele, contorno proximal, cervical. Depois, a gente vai fazer umas ilhas, canaletas de orientação, com uma broca cilíndrica, eu vou mostrar direitinho para vocês. Depois dessas canaletas de orientação, a gente vai desgastar essas ilhas que sobraram, e a gente vai fazer a redução incisal. Então, o preparo que a gente vai fazer na semana que vem no laboratório vai ser exatamente esse. Como? Vamos mostrar o caso, passo a passo? Olha lá. Eu tenho um dente escuro, no manequim não vai estar escuro, vai ser um dente normal, mas a gente vai pressupor que esse dente é um dente escurecido, que você já fez clareamento interno, e ele não melhorou, e ele escurece. Então, hoje em dia, a gente, mesmo com um dente bem escuro assim, a gente tenta um clareamento interno para ele não ficar tanto escuro. Quanto menos escuro o meu substrato, menos eu preciso desgastar, tá bem? Então, o que a gente faz? Inicialmente, a delimitação periférica. Para a gente começar essa delimitação periférica, a gente faz um afastamento mecânico dessa gengiva, ou com fio retrator grosso, ou com aquela espátula que nem a gente mostrou inicialmente, essa espátula aqui, tá vendo? Se você não tiver espátula, você coloca um fio retrator ou um fio dental duplo para poder afastar esse tecido gengival, que vocês vão ver lá que se vocês não afastarem, vocês vão pegar a gengiva do manequim. E isso vocês vão pegar a gengiva do paciente. Vai sangrar, é muito ruim. Então, a gente vai pegar uma broca 10-14, a ponta diamantada, que ela tem uns 7 milímetros de espessura no total, e a gente vai usar metade da pontativa dela. Então, a gente vai usar 0,3, 0,4 milímetros. Lembra que a gente falou que aqui tem 0,5 de esmalte? Então, eu vou usar metade. Vou fazer a delimitação periférica, todo o contorno cervical, proximal, e você pode fazer até incisal, só para você ter uma ideia. Você está vendo a inclinação da broca? Ela não entra com ela reta, entra ela inclinada. É só a metade da pontativa da broca. Depois dessa canaleta a delimitação periférica, a gente vai fazer as canaletas de orientação. A gente vai pegar uma broca cilíndrica com um término arredondado, a broca 3145, comprem ela da FG, tá, gente? Porque tem umas brocas que estão vindo da Cavo, que elas vêm com pontiagudos aqui, e aí o término fica errado, você não termina em chanfro, tá? Você termina em ponta de lápis, e para a faceta a gente termina esse término em chanfro. Que ela tem uma espessura de 0,7 milímetros, e de 0,7 não, né? De 7 milímetros, e a gente usa metade dela. Então, ela dá mais ou menos 3 também. A gente vai entrar a profundidade dela quase toda, porque lembra que no terço médio a gente tem 0,8, eu posso desgastar um pouco mais, que é aqui justamente onde eu tenho uma alteração cromática bem grande. Então, eu vou fazer essa canaleta de orientação seguindo os 3 planos, plano terço cervical, terço médio e terço incisal. Não é parecido com aquilo que a gente fez em faceta para resina? É bem parecido, né? Então, a gente fez as 2 canaletas de orientação, e aí sobrou umas ilhas, né, do esmalte. Para que a gente faz a canaleta de orientação? Para eu não desgastar de uma vez e perder o meu controle, tá bom? Então, eu fiz a ilha, e lá no laboratório a gente pede para vocês riscarem assim com a lapiseira e saber que ali vocês não podem tocar. Vocês vão desgastar essa ilha
sem tocar ali na lapiseira, para não desgastar mais, tá bom? Então, a gente vai entrar quase que a profundidade da ponta da broca toda, tá? Essa largura dela toda, porque é 0,7 mais ou menos. Depois que você tirou todas as ilhas e nivelou, a gente fez um desgaste vestibular, mantendo a curvatura do dente, mantendo os 3 planos da convexidade do meu dente, que terço cervical é mais convexo, terço médio é menos, terço incisal um pouco mais, inclinado para lingual. Só que quando vocês terminam, observem que às vezes, né, por muitas vezes, ainda fica uma ilha de esmalte. E quando a gente vai fazer uma faceta, a gente está pensando num dente escuro, né? E se você deixar essa ilha de esmalte, quando a gente olhar de lado, botar a faceta, vai aparecer. Então, a gente tem que acertar esse esmalte, esse resíduo de esmalte. Então, a gente faz um ajuste proximal com a própria broca, aquela cilíndrica 3145, entra com a pontinha dela e faz essa redução desse esmalte para ele ficar no mesmo nível do meu contato proximal, você tá vendo? No mesmo nível do lateral, tanto na mesial quanto na distal. E aí a gente vai ter um controle do quanto a gente reduziu. Isso aqui é aquela guia de silicone, que foi feito a cópia antes do desgaste, foi cortada ao meio, para vocês perceberem, olha o quanto que se desgastou. Eu desgastei o suficiente? Eu não desgastei. Desgastei, tá bom. Eu tenho espessura aqui para caber minha porcelana. Então, isso é uma maneira de você se guiar para ver, porque às vezes a gente perde a referência depois que desgasta. Nossa, será que eu desgastei o suficiente? A gente pode usar essa guia de silicone cortada, tá? E aí a gente observa, olha lá, o contorno cervical, o esmalte. A gente observa se eu estou acompanhando a curvatura do meu dente. Na proximal ela é um pouquinho mais baixa do que no terço médio, tá? Porque a gente tem que esconder aquele esmalte escurecido. E aí ficou faltando só a redução incisal. Então, a gente vai pegar a mesma broca 3145, ela reta assim, né? Vai fazer umas ilhas, vai entrar a profundidade da ponta dela todinha, porque é 1 milímetro, a gente vai usar, ela tem 0,7, lembra? Então, a gente vai fazer 1 milímetro e vai cortar isso aqui reto. Essa é a redução incisal. Então, o preparo para a faceta de dente é basicamente isso. Manter esmalte aqui ainda o máximo, o término em chanfro, e aqui o término incisal em ombro reto. Ele pode terminar em ombro reto, ou ele pode ser ligeiramente inclinado para a lingual. Eu vou mostrar ele mais à frente, tá? Então, em cima desses preparos, a gente tem algumas... Pode falar. Ana, que falhou para mim na hora que a senhora estava falando do contato proximal. O contato proximal vai ser com a cerâmica, né? O contato proximal, a gente não vai cortar esse ponto de contato de esmalte com esmalte. A única coisa que a gente vai fazer é um ligeiro desgaste com uma tira de lixa metálica, tá? Para tirar os ângulos vivos que possam ter ficado aqui de esmalte. A gente não desgasta, não passa do ponto de contato do esmalte. É isso que eu falei. Então fica com o dente mesmo, ponto de contato, né? Fica com dente. Tá bom. Tá? Bom, entendi. Eu vou mostrar melhor, vocês vão ver outras imagens. Então, quando a gente fala desses preparos, alguns livros indicam algumas classificações, né? Então, essa é uma classificação bem clássica de preparos para faceta. Vocês vão ver que tem preparo tipo 1, 2 e 3. Esse preparo tipo 3, para mim, já deixou de ser faceta, vai virar quase uma coroa total, por conta daquela redução de esmalte de mais 50%. Mas está publicado em livro, tá bem? Então, eu quero que vocês vejam que o que a gente vai fazer é esse preparo, tipo 1, tradicional, vestibular e redução incisal, tá? Com término em ombro aqui na redução incisal, ou ele ligeiramente inclinado para a lingual. O preparo tipo 2 é quando você tem uma redução incisal muito maior, tá vendo? Mais de 1,5 milímetro. O que acontece aqui? Eu perdi o esmalte aqui, aí eu já tenho dentina. Mas ainda eu tenho bastante esmalte aqui, né? Se eu preservei, eu tenho bastante esmalte ainda terço médio, por isso que ainda é possível ser feita.
E quando você tem um preparo tipo 3, é aquele caso de fraturas, né, de classe 4, em que você faz o preparo conservando aqui o esmalte e ainda tem esmalte lá por palatina toda. Mas isso aqui é muito agressivo, é muito arriscado. O risco disso aqui deslocar é grande. Mas vocês vão ver em literatura e vão ver artigos de publicação de trabalhos assim, tá? Por isso que a gente mostra para vocês. Mas o preparo tradicional, que é o preparo convencional que vocês vão aprender, esse tipo 1. Por exemplo, nesse caso, olha, os dois, um central e um lateral de canal tratado, um outro central que tinha um manchamento, ou era uma resina aqui, uma fratura. Devia ser resina isso aqui, que isso aqui é caso de livro, não é meu caso. Então, foi feito o preparo de faceta no central, no lateral e no outro central e tirou a resina, né? Porque quando você tem esmalte e dentina, a adesão é melhor do que em resina, tá? Foi feita a moldagem e cimentada a cerâmica. Super agradável, estético? Tá ótimo. Um preparo tipo 1. Esse aqui já é um caso que já está extrapolando. Quando a minha incisal, né, a minha proximal, na verdade, ele já extrapolou e vai lá para a palatina. Esse aqui é aquele caso de um paciente com doença periodontal, teve recessão gengival, perda óssea, e ele ficou assim, nada agradável esteticamente. Então, foi optado um tratamento estético com porcelana, com facetas, tá vendo? Reduziu o incisal, fez o arredondamento de bordo, fez um preparo, e isso vai ser cimentado naquele dente. Só que lembra que eu falei para vocês que a gente tem a estética rosa? Olha como é que fica isso aqui. Não fica um fundo preto na foto? Porque esse fundo preto é o fundo da boca, porque não tem gengiva. Então, é o fundo da boca que está aparecendo. É o que a gente chama de black space, tá? Se você não orientar o paciente que é possível fazer, mas que ele vai ficar com esse defeito, esse pequeno defeito, que se você for comparar o antes e depois, não tem comparação, é infinitamente melhor, que você pode até corrigir com cirurgia plástica periodontal, através de enxerto de tecido conjuntivo, só que outro procedimento, demora a recuperação e cicatrização de 3 a 4 meses, e nem sempre você ganha todo o espaço. O paciente pode falar assim, mas você falou que ia ficar perfeito, e não ficou. Tá? Então, quando vocês vão oferecer esse tipo de serviço para um paciente, você tem que orientar, olha, você já tem retração, vai ficar muito melhor do que era o seu caso, sem dúvida nenhuma, né? Não, gente? É infinitamente melhor. Mas, depois que você cimenta, o paciente fica muito, muito exigente. Se você não explicar antes, não colocar o defeito antes que vai acontecer, ele vai falar que ele não gostou porque está aparecendo esse pontinho preto. Tá bem? E esse aqui é o preparo tipo 3, que eu falei para vocês que já é um preparo muito arriscado, o risco de deslocamento dessa faceta é muito grande, é melhor fazer um preparo tipo coroa total, tá? Mas está em livro e tem trabalhos sobre, tá bem? É feita a moldagem, tá vendo o preparo vestibular, o arredondamento e a moldagem do fragmento cerâmico, a cimentação do fragmento cerâmico. E o que a gente fala em relação ao desgaste do dente? Que nem sempre a gente precisa fazer um desgaste tão grande. Às vezes ele pode ser só por adição. Então o desgaste fica muito menor. Por muitas vezes a gente faz o preparo em cima do mocap. Porque a gente sabe que a gente vai fazer, principalmente em casos de lentes de contato. Eu quero fazer o mínimo desgaste possível. Então eu fiz o enceramento em cima desse mocap, daquela resina bisacrílica, eu faço o preparo do meu dente. E aí, eu vou desgastar muito menos, porque aqui já tem cera, né? Já tem resina adicionada a mais. Então, eu vou fazer um desgaste mínimo, preservando mais ainda a estrutura. Se você faz o desgaste sem o enceramento, sem o mocap, a chance de você desgastar mais dente é muito maior, tá bem?
Então, olha lá, ó. Esse é um caso que foi feito sem um enceramento antes. Fez o preparo. Olha, redução vestibular. Fez o afastamento mecânico com o fio retrator. Fez a redução, olha lá, as canaletas, as ilhas. Fez as canaletas de desgaste. Fez a redução vestibular. E fez a redução incisal. Tá vendo que isso aqui é a muralha que a gente tinha antes, né? Para ver o quanto que a gente desgastou. Aí, sempre que a gente terminar o preparo, a gente faz o acabamento. Por isso que a gente pediu lá na lista de vocês a 3145F, para a gente alisar essa superfície. A gente pode usar até na baixa rotação e fazer o desgaste. Tá legal? Fazer o acabamento, porque quanto mais liso for o meu preparo, melhor vai ser a minha moldagem. Esse é um preparo convencional de faceta. Talvez hoje em dia, que isso aqui é um caso antigo, talvez hoje em dia a gente não fizesse mais esse preparo tão grande, né? Com certeza. Faria um preparo de lente de contato menos invasivo, tá? Então, quais são as espessuras mínimas para o meu preparo? Terço cervical, 0,5 milímetros. Terço médio, 0,7 a 0,8 milímetros para cerâmica feldspática. E terço incisal, a gente vai fazer um desgaste de 1 a 1,5, que aí a gente vai conseguir fazer essa cerâmica feldspática adequadamente, tá bem? E outra coisa que a gente tem que observar é que o contorno dessa minha faceta não pode ser assim redondo, senão o dente fica em formato de barril. A gente tem que lembrar, lembra que eu falei do zênite gengival? Que esse ponto mais alto está no terço distal do meu dente anterior. Então, o meu preparo tem que seguir esse zênite gengival. Se o zênite gengival estiver errado, você tem que consertar no preparo. Eu vou desgastar mais aqui, um pouco mais acima, para poder consertar o zênite gengival. Senão vai vir uma faceta assim, com cara de barril. Tá bom? E aquilo que é... Foi Kézia, né? Que me perguntou? Foi quem? Foi Kézia, professora. Foi Kézia. Então, olha lá. Quando a gente faz o preparo tradicional de faceta... Então, ó, o ponto de contato, ele tem que ser mantido. Então, a gente vai fazer o preparo mantendo o esmalte ali no ponto de contato. Se você invadir demais, o que invariavelmente vai acontecer? Você vai desgastar esmalte aqui naquela junção amelo-dentinária, tá vendo? Eu vou ter que invadir, porque senão eu não consigo ter espessura para minha cerâmica aqui, tá? Então, o ideal é que ele fique sem romper o ponto de contato. E a única coisa que a gente faz é deixar esse esmalte, tirar esse esmalte aqui que está desapoiado, porque quando você entra com a broca, ele faz uma bordinha aqui cortante. Se você passar o fio dental, você vai ver que o fio dental vai cortar. Então, a gente vai pegar depois uma tirinha de lixa metálica e vai romper esse ponto de contato, vai tirar esse esmalte desapoiado. A gente pode tirar isso com instrumento rotatório ou até com aquele nosso famoso recortador de margem cervical, de Hollenbeck, né? Aquele instrumental de Black, lembra? Instrumental de Black, 28, 29, a gente pega a pontinha dele ali e cliva esse esmalte. Fica um espetáculo, tá? Fica bem lisinho e você não rompe o ponto de contato. E aí são os preparos, né? Que nem eu falei para vocês, isso aqui para mim já virou uma coroa total. Não aconselho fazer isso, o risco de deslocamento desse fragmento é muito grande. E tem o preparo com recobrimento incisal. Tá vendo? Que aí a gente recomenda que ele seja reto, tá bom? Então, ele deve ser de 1,5 milímetro abaixo, menor é o ideal, porque acima de 1 milímetro você começa a ter um excesso de força de cisalhamento aqui, a chance disso aqui deslocar é muito grande. Então, ele tem que ter de 1 a 1 milímetro, para que ele tenha resistência e ele não fratura. Então, ó, o término que eu falei para vocês, ó, o ideal que ele seja ombro reto, incisal, ou ligeiramente inclinado
para incisal. Ou então aquele tipo de janela que você não cobriu a incisal, né? Que ele não completa totalmente o desgaste do bordo incisal. Esse preparo com recobrimento na palatina, antigamente fazia muito, mas para cerâmica feldspática isso aqui não resiste, porque fica com menos de 0,5 milímetro, ela fratura, faz falha adesiva, isso aqui desloca, e ela pode também perder muito esmalte e acaba levando àquela falha catastrófica e a fratura do dente. Tá bem? Então, o que a gente aconselha que vocês façam é essa redução incisal, ou ela ligeiramente inclinada assim, ó, para a palatina. E quando a gente ultrapassa o ponto de contato, e às vezes a gente precisa ultrapassar porque o paciente já tem diastema, como naquele caso lá da doença periodontal, né, que tinha recessão muito grande, o que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer esse término? Que o término seja um término em que ele termine em ponta de faca a cerâmica, tá vendo? Mas que ele não fique um degrau, senão esse degrau aqui, o paciente passa o fio dental, fica uma retenção, vai acumular placa, vai infiltrar aqui. E isso aqui, esteticamente, fica um quadrado, super desagradável. Então, a gente vai ter que fazer um preparo quando a gente tem que romper esse ponto de contato, porque existe uma necessidade do próprio paciente, a gente tem que levar isso até lá embaixo. O término do preparo tem que ir até lá embaixo na cervical, ó. Tá bem? Ele não pode terminar aqui. Se ele terminar aqui, fica um quadrado, um degrau, fica horrível esse trabalho. Acumula placa. Então, depois que você terminou todo o preparo, você vai fazer uma coisa que se chama proteção do complexo dentino pulpar, que é uma pré-hibridização. Nada mais é, gente, do que fazer o condicionamento ácido total do dente, lavar, secar com cuidado, com o dente vital, né, para não fazer o colapso das fibras colágenas, aplicar aquelas 2 camadinhas de adesivo, um jatinho de ar para volatilizar, e eu vou fotopolimerizar. Tá bem? Então, a pré-hibridização é uma etapa antes da moldagem, tá? A gente vai estar protegendo esse nosso complexo dentino pulpar de estímulos de sensação dolorosa, de estímulos térmicos e elétricos, né? Então, depois que você terminar o preparo, a gente vai fazer a moldagem. Geralmente, quando a gente faz esses preparos de faceta, até lente de contato, a gente faz tudo numa sessão só. A gente prepara, a gente molda, a gente coloca o provisório, e na outra sessão, 15 dias depois, o trabalho vem pronto. Então, você precisa de um tempo bastante grande clínico e uma perícia bem satisfatória para que vocês consigam fazer esse trabalho. Então, quando a gente vai fazer a moldagem, só para a gente poder lembrar, essa moldagem é uma moldagem que ela tem que ser feita com fio duplo. Por quê? Um fio mais fino vai segurar um pouco o fluido gengival e um fio mais grosso vai fazer um afastamento mecânico. Então, a gente coloca um fio 00 e um fio 1 para poder fazer a moldagem. Geralmente associado a algum adstringente, um hemostático, para não ter sangramento. Então, depois que você deixou lá por uns 5 minutos aquele fio e a gengiva fez um afastamento mecânico, você remove esse fio grosso, insere a silicona de adição leve em toda a gengiva, em todo o preparo, joga um jatinho de ar e faz a moldagem com pesada. Então, vamos ver aqui o caso, ó, passo a passo. Como é que é feito isso, ó? O fio preto é aquele fio 00 mais fininho. Isso aqui é uma espátula aplicadora de fio de retração, que eu particularmente gosto muito. Depois de você colocar todo o fio de retração 00, você vai colocar um fio mais grosso, fio 1.
em todo o sulco gengival desse paciente, deixou ele ligeiramente umedecido por uns 5 minutos, e aí você vai fazer a inserção da silicona simultaneamente à remoção. Você vai removendo e vai colocando a silicona leve. Você pode colocar ou na seringa de aplicação, né, a seringa de moldagem, ou aquela ponta que a gente já vem pronta, né, os materiais de moldagem de silicona de adição, ele já vem com aquela ponta de mistura, já vem com numa seringa, né, você coloca na seringa própria e já sai a ponta, você não precisa manipular, colocar, perder mais tempo, ele já vai direto. Você vai colocando leve em todo o dente, joga um jatinho de ar para ele tentar ajudar a penetrar dentro do sulco gengival e coloca pesada. Então, a gente vai ser a técnica da dupla impressão simultânea, né, ao mesmo tempo. E você deixou o fio preto lá, você viu? O fio mais fininho ficou lá. Depois que ele tomou presa, na de adição... Oi, pois não. Esse amarelinho aí, que o fio mais grossinho, ele foi só para fazer a homeostasia, então? Ele foi, na verdade, para fazer o afastamento mecânico. Quem está fazendo a homeostasia é o preto. Fino, o preto. Isso. Ah, tá bom. Tá bem? Ele está controlando o fluido gengival. O preto controla o fluido e o amarelinho então foi para fazer o afastamento para poder inserir a pasta leve. Isso, o afastamento mecânico. Tá. Aí você vai tirar esse amarelinho, coloca a pasta leve, depois vai fazer a pesada, sai a dupla impressão e ele tem que sair assim, gente, ó. Por isso que quando você faz lentes de contato, né, facetas, feldispática, ou que seja, a gente tem que usar um material de impressão, né, uma silicona de adição de boa procedência. E uma silicona de adição de boa procedência é cara. Por isso que esse procedimento, gente, acaba se tornando caro. Além dele envolver uma outra etapa, que é um protético, ele depende de muitos detalhes, né? Detalhes de técnicas de preparo, detalhes de material de moldagem. Você vai ver que vai precisar de um cimento específico para cimentar essas facetas, que é um cimento vinir. E quem faz lente de contatos múltiplas já trabalha com um kit maior, que é um kit da Variolink, tá bom? Mas eu vou mostrar ainda a cimentaçãozinha no final, tá bom? Então, depois que você fez a moldagem e ele copiou todo o sulco gengival, eu vou poder fazer o meu provisório. Gente, essa moldagem não é fácil de fazer. Às vezes você tem que fazer mais de uma vez porque você não copiou, porque deu uma bolha. E você reparou, deixa eu só falar uma coisa, que a gengiva do meu paciente tem que estar saudável. Então, quando você fala para o paciente que vai fazer esse tipo de preparo, o paciente tem que estar impecável, com saúde gengival, nota 1000. Vai ter que escovar bastante dente, a gente recomenda até o uso de clorexidina antes, para ele poder chegar com condições de a gente poder moldar, tá? Porque senão você não consegue fazer essa cópia nessa qualidade. Depois que você fez a moldagem, você vai fazer o provisório, né? Você não fez o enceramento antes, não tinha feito o mockup, então com aquela mesma guia de silicona que você fez o enceramento, você pode fazer o provisório. Se for dentes múltiplos, você pode usar ou a resina bisacrílica, que nem eu mostrei naquela técnica antes, ou até a resina acrílica, tá? Só que a resina acrílica, o que você tem que fazer? Quando você colocar aqui, você vai vaselinar muito bem esse dente, sem deixar muitos excessos, mas tem que vaselinar. Vai manipular a resina acrílica, quando ela estiver na fase plástica, você vai colocar dentro do molde que você fez de silicona pesada, vai levar à cavidade e vai esperar tomar presa. Quando tomar presa, você vaselinou bem aquele dente, você vai conseguir tirar, e você vai fazer os ajustes, acabamento e polimento para ter um provisório assim. E tá vendo? O provisório é unidos venceremos. O fio dental não consegue passar aqui. O paciente não consegue passar o fio dental aqui. A bisacrílica fica a mesma coisa. Só que a bisacrílica a gente geralmente não tira. Ele já fica no dente do paciente. A gente só remove os excessos e dá um acabamento. E é por isso que a interação sua com o protético tem que ser grande.
Olha, eu vou fazer lente de contato, eu preciso entregar isso em 1 semana. O paciente não pode ficar muito tempo sem poder passar o fio dental. Outra técnica que existe de confecção de provisório para facetas, mas que a gente indica mais quando é faceta unitária, ou 2 facetas, se você tem uma boa habilidade, é fazer em resina foto, resina de restauração, tá? Você fez o preparo, você vai vaselinar aquele dente lá, bem pouquinho, e você vai botar a resina, pode ser uma camada generosa, você vai adaptando aquilo lá, e vai fotopolimerizar. Por que eu não preciso fazer camada por camada? Tão pequena. Porque isso aí vai contrair, mas não vai ficar na boca do paciente, ele vai ser cimentado ainda. Então, ele não vai dar sensibilidade pós-operatória. Essa contração dessa resina composta, tanto faz aí pra gente, nesse primeiro momento, tá bom? Então, a gente pode botar uma camada mais generosa, adapta, vai fotopolimerizar, 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 para poder polimerizar bem, usar um foto bastante potente, porque senão a camada também, se for muito grossa, você lembra, né, que a luz não vai penetrar e a resina não vai polimerizar. E depois você faz o acabamento, o polimento, tira para fazer os ajustes e vai fazer a cimentação desse provisório. Independente se é um provisório, gente. Tô ficando rouca já. Meu Deus, eu tenho que falar ainda mais uma aula. Se eu for cimentar esse provisório com resina acrílica ou com faceta de resina composta, o tratamento é o mesmo. Como que a gente cimenta esse provisório? O mais indicado. A gente vai fazer um condicionamento ácido tão somente no meio desse dente, né? Ele já tinha sido pré-hibridizado, não já? Mas eu moldei, eu botei resina, eu botei provisório, já contaminou tudo. Então, a gente vai fazer só um condicionamento ácido bem no meio dessa faceta, lavar, secar, aplicar o adesivo ali no meio, colocar o adesivo por dentro desse provisório, encaixar ele na boca do paciente, né? Encaixou lá no preparo e eu vou fotopolimerizar. E essa vai ser a cimentação do meu provisório, tá? É uma cimentação adesiva. Existem alguns profissionais que cimentam como hidróxido de cálcio, só que para faceta ele acaba ficando meio amarelado. A não sei que o paciente já tem esse substrato, acaba não ficando muito agradável, porque o preparo é muito fininho, né? Você pode cimentar também com cimento dióxido de zinco sem eugenol, tipo Provicol. Ele é mais esbranquecido, né? Pode cimentar também, mas também fica muito branco opaco. O melhor para cimentação de facetas, a melhor técnica é essa, tá? Condicionamento ácido só no meio, adesivinho ali no meio, adesivo na parte interna do seu provisório, encaixa e fotopolimeriza. E avisar o paciente que ele não pode morder ali em cima, que senão esse provisório pode sair, porque ele não está com uma cimentação efetiva. Entenderam isso? Beleza. Então, vamos lá. Um casozinho só para vocês olharem. O caso daquela menina, acho que esse caso é do livro lá do professor Sérgio Kahn, daquela Sorriso Gengival, que eles têm essa análise também, eu não lembro se esse é dele ou do Lou Gerson. Agora eu já não me lembro. Esqueci de colocar aqui, né, na aula. Mas foi feita uma análise, né, um planejamento digital, feito paralelismo entre o plano bipupilar e o plano oclusal, fez linha média de canino, olha o canino onde tem que parar, e olha esse aqui é um canino descido, né? É uma menina linda com sorriso infantil, diastemas, dentes com formatos diferentes. Ela é linda de qualquer maneira, né, gente? Ó, vamos falar, meninos? E meninas, é linda de qualquer maneira, mas você vai ver como a transformação dela vai fazer um sorriso de menina para um sorriso de mulher. Então, foi feito o planejamento, feito a análise da curvatura de lábio, a curvatura dos dentes, eu posso aumentar. Olha o desvio de linha média dela, ó, a linha média facial é essa branca. A linha média dentária inferior está aqui. Olha a linha média dentária dela superior, onde estava. Muito desviada, né? Então, em cima disso, foi feito uma cirurgia plástica gengival também, para poder reduzir, até por conta disso aqui, ó, isso aqui é um canino descido,
teve que fazer uma cirurgia, se eu não me engano, nesse caso, eu acho que foi extraído esse dente, foi feito implante e feito uma coroa sobre implante, que era um dente descido. Foi feito um pequeno desgaste aqui na região de pré, para poder caber a altura. E aí a transformação do sorriso da jovem, antes e depois. Tem uma foto melhor, olha isso. É a mesma pessoa, tá, gente? Só que com cabelo solto, cortado, maquiado, cílios postiços e dentes novos. É outra pessoa, né? Nossa, outra mulher, né? Caraca! Né? Olha lá, gente, olha a diferença antes. Gente, outra pessoa. Então, é maravilhoso, né? Então, olha o que um planejamento bem feito pode ser feito. Se você não faz esse planejamento e mantém essa guia, o sorriso da mulher vai continuar desviado, né? É de banda. Ia ficar de lado. Então, tem que ser planejado. Olha a linha média dela agora, está coincidindo quase com a linha média, não totalmente. Tem um pequeno desvio, mas olha como está muito melhor, né? A linha distal do canino, olha, coincidindo com a linha, a parte pupilar, asa do nariz, né? Ó, a distal do canino, asa do nariz, distal do canino. Antes ela tinha um dente descido, era outro trabalho. Então a gente consegue transformar vidas, a gente consegue aumentar a autoestima, melhorar o sorriso, desde que o planejamento seja bem feito. Isso aí é lógico que é estética feita com a porcelana, com lente de contato, né? Eu falei para vocês que esse canino, se eu não me engano, era um descido, foi feito implante, no caso. Então, a gente consegue fazer um trabalho em condições viáveis. Então, a gente pode falar para vocês que a faceta é uma opção eficaz, segura, conservadora estética, né? Que tem um alto índice de sucesso, desde que você não extrapole a técnica, né? Aquele preparo que você tem que ter pelo menos 50% de esmalte para que ela seja resistente, para que a gente não tenha falha coesiva da adesão, né? Porque a gente está pensando em adesão, e adesão ouro é em esmalte, em porcelana é em esmalte, por isso que a lente de contato resiste extremamente, tá? Esse caso aqui, se eu falar para vocês, foi um caso feito no meu consultório. Esse menino, ele fraturou esse central aqui assim, quando era pequeno, ele, sei lá, tinha uns 9 anos, foi voar igual super-homem, caiu do sofá, caiu de boca no chão, a gente fez colagem de fragmento, eu acompanhei ele desde novo, o dente decrosou, teve que fazer canal, ficou escurecido, a gente clareou, mas escureceu de novo, ele tinha outra fratura, e no final a gente acabou fazendo 2 facetas e lentes de contato. Ele já casou, que ele botou para o casamento, já separou, já está casando de novo. Então, o sorriso dele mudou. E esse caso foi um caso bem legal, que a gente fez com acompanhamento de uma aluna, que foi o TCC dela, que a gente fez ela acompanhou desde o preparo até o provisório. Isso aqui foi uma resina bisacrílica que eu usei no início, uma resina bisacrílica que foi horrível, ela infiltrou, manchou, ele demorou muito para vir, para fazer a cimentação, e olha como infiltrou, ficou horroroso, né? Mas isso aí já era o provisório, já tinha sido feito o preparo, a moldagem, e aí veio a confecção da faceta. Essa aqui, gente, é o preparo do silicato de lítio. Eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas quando a gente faz o silicato de lítio, ela é mais resistente, ela resiste à espessura menor. Lembra que eu falei que ela resiste à espessura de 0,5 milímetro? Então, por isso que o silicato de lítio, às vezes a gente faz o abraçamento aqui na palatina. Isso aqui é um excesso de esmalte de cerâmica que vai ser cortada, tá? Na adaptação, mas eu às vezes abraço um pouquinho essa palatina, mas para lente de contato, não para a faceta, tá? Para a faceta é aquele término em ombro. Eu quero que vocês entendam isso, é bem diferente. Mas depois que a gente fez esse preparo, foi feita a moldagem, chegou a cerâmica, a gente tem que cimentar esse trabalho. Como é que a gente cimenta esse trabalho? Tanto a lente de contato quanto a faceta, eles são, ou a cerâmica feldspática ou de silicato de lítio, eles são cerâmicas que elas são condicionáveis, ou seja, ela aceita um tratamento químico, um tratamento ácido. Então, a gente faz um tratamento com ácido fluorídrico aqui,
aplicam um silano, vocês vão ter aula de cimentação, por isso que eu vou passar rápido. Aplico o silano e aplico o cimento. Só que antes de fazer essa cimentação, eu faço a escolha do meu cimento. Então, eu trabalho com esse sistema da Ivoclar, que é a Variolin, que é uma caixa que vem com vários tipos de cimento, várias cores de cimento. Lembra eu falei para vocês que a lente de contato, ela é muito fina? Como ela é muito fina, ela transparece o meu substrato. Se o meu substrato for muito escuro, eu posso usar um cimento resinoso mais opaco, né? E esse cimento resinoso, gente, tem que ser um cimento vinir. É um cimento estritamente fotopolimerizável. Então, assim, olha lá. Cimentação de facetas só pode ser feito com cimentos vinir. Cimentos estritamente fotopolimerizáveis, por alguns motivos. Motivo 1, tempo de cadeira clínico muito maior. Motivo 2, dentro do cimento resinoso dual, que é aquele que começa foto e termina quimicamente, ele tem um fotoativador, que é a canforoquinona. Essa canforoquinona, ela, com a incidência da luz ultravioleta, ela tende a escurecer esse cimento. Então, esse cimento, com o tempo, ele vai amarelando. Imagina você faz um tratamento estético no paciente, uma faceta, uma lente de contato, você cimenta com cimento dual e depois de um tempo o dente vai ficando amarelo. Tem alguma coisa errada, né? Mas é porque a resina vai mudando de cor. Então, a gente só cimenta esse cimento resinoso com um cimento vinir, ou existe uma técnica, vocês vão ver mais na frente, na aula, que você pode cimentar com a própria resina composta, que a resina composta não altera de cor, mas é para aula de cimentação, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente pode fazer um teste. Então, esse kit me permite fazer um try-in. O que é um try-in? É um teste. Porque é um cimento, na verdade, é uma glicerina pigmentada, com as cores do meu cimento. Então, eu vou colocar essa glicerina, coloco lá na boca do paciente e testo para ver se aqui... E não, eu vou botar mais valor ou menos valor? Vou botar mais claro ou menos claro? Aqui, porque eu posso ter dentes diferentes, um dente mais escuro, um dente mais claro. Nesse caso, era um dente bem mais escuro, um dente mais claro. Então, a gente fez um teste para ver qual foi o melhor cimento para cada um. A gente anota e faz a cimentação. Então, como é que foi feita essa cimentação? Depois do tratamento da minha lente de contato, lembra que eu falei para vocês? Eu faço o ácido fluorídrico, lavo, seco, aplico o adesivo, aplico o silano, espero volatilizar, passo a aplicar 2 camadas de silano, que silano a gente não fotoativa. Depois aplico o meu adesivo na peça interna, faço um jato de ar para ficar uma camada bem fininha, fotoativa. Aí eu vou fazer o tratamento do meu substrato, do dente. A gente vai fazer um afastamento mecânico fio retrator, ácido fosfórico, esmalte dentina, 15 segundos em esmalte, 30 em dentina, então é praticamente 15 segundos, que é só em esmalte, né? Lavo bem, seco. Posso proteger aqui com a fita, para não incorporar o adesivo nos dentes, né? Do lado. Fotoativo aquele meu substrato. Aqui é a aluna fazendo, né? No caso, era a minha orientada fazendo, a gente fez junto esse caso, ela amou. E a gente cimentou o trabalho. Depois de cimentado, tá vendo que a gengiva fica um pouco sangrante, a gente remove os excessos com lâmina de fibra 12, uma ponta diamantada fininha, ponta multilaminada, dá um acabamento e fica um resultado bem satisfatório. Tá legal? Então, ele não voltou ainda para o controle, eu tô com vontade de puxar a orelha dele, né? Já falei que ele tem que voltar, que eu não vou dar garantia se cair, vai ficar sem dente. Mas é porque é conhecido, né? E aí acaba dando uma surpresa, falou que está tudo ótimo. Mas ele vai voltar para eu fazer o controle e mostrar as fotos, que aí já tem mais de 2 anos esse caso. Esse aqui é um outro caso, é um caso de doença periodontal, lembra que eu falei para vocês que é um caso que eu tenho controle há mais de 10 anos. Essa paciente veio para mim, paciente minha há uns 20 anos, ela veio com um caso de doença periodontal bem acentuado, e ela veio com situação de extração, sabe? De quase todos os dentes.
desesperada, a gente tratou a doença periodontal, aí por isso que teve essas recessões gengivais, retração, perdeu o pico ósseo, né? Tem o black space. Eu avisei a ela que deveria fazer uma cirurgia plástica periodontal, mas ela falou que não queria, que ela queria só corrigir a alteração cromática. E aqui esse dente era uma coroa total metalocerâmica, a gente trocou por uma coroa de zircônia, tá? E fizemos o planejamento de canino a canino, tá? Faceta, 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 só aqui que era uma coroa de zircônia. Esse dente tinha sido feito canal tratado há muito tempo, estava escurecido, a gente fez um clareamento interno e externo antes, olha a quantidade de resina que tinha aqui e ali, né? Mas eram dentes rígidos, sem canal tratado, e a gente resolveu fazer lente de contato. E esse é o resultado dela, tem 10 anos que eu acompanho esse caso. Esse eu tirei agora antes da pandemia. Quer dizer, agora vai fazer 11 anos. E tá lindo e maravilhoso. Ela não queria um dente branco, né? Porque é uma senhora, não era um paciente jovem. Tem um pouco de black space? Tem, gente. Mas ela tá tão satisfeita, ela fala que eu mudei a vida dela, que eu mudei o sorriso dela, que eu mudei a autoestima, que ela não conseguia rir. Era uma professora que não conseguia dar, tá vendo? Que ela batia ali, ó. Os dentes eram instruídos, a gente desgastou mais o bordo incisal para acertar. Eu acho que é um resultado extremamente satisfatório, né? Então, gente, o que eu tinha que passar para vocês era isso. A referência da aula, a gente tem... eu gosto muito desses do Rafael, tá? Esse de facetas, esse livro é muito, muito, muito bom. O Everton Nock, vocês têm lá na biblioteca virtual. E esse aqui é o do Pascal, que fala até daquelas forças do teste de cisalhamento, se vocês quiserem ler e ver mais sobre essa deflexão do dente, como é importante a gente preservar a estrutura do esmalte, e por isso que a lente de contato está cada vez mais em moda. E o paciente acaba de cimentar e faz aquele teste da maçã, né? Morde a maçã, para ver se ele vai cair, ele não cai. Depois que ele tá cerâmica no esmalte, gente, ele dura. Dúvidas, gente? Muitas, né? É muita informação, mas assim, vocês vão ver que o preparo é super simples, é fácil. E aí, paira essas dúvidas mesmo. O que é melhor, professora? Resina, porcelana? E aí vai depender custo-benefício, vai depender do tempo de entrega daquele caso, do que o paciente vai fazer, do que você pode fazer para ele, tá bom? Então, eu vou dar uma paradinha aqui para vocês me perguntarem. Vou ligar a minha câmera, porque eu nem liguei, né, antes.